tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa... Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso gracioso Deus seja com cada um de vocês. Bom, hoje eu estou aqui para mais um culto, para louvarmos a Deus, adorar o seu nome. E hoje eu estou fazendo uma introdução do nosso culto aqui no nosso novo local de reuniões que nós começaremos agora no dia 16, às 18h30, celebrando aqui o primeiro culto presencial aqui de 2022 e a primeira ceia do ano. Bom, nós estamos aqui já quase tudo preparado. Essa semana ainda nós estaremos ajeitando alguns detalhes, arrumando o local de adoração, e você é o nosso convidado. Estamos felizes, cansados de tanta atividade nesses dias para deixar esse lugar pronto para nós adorarmos a Deus, mas feliz por estar fazendo o meu melhor para o Senhor, por estar fazendo algo excelente para o Senhor, porque Ele é digno do nosso melhor, porque Ele nos deu o seu melhor, Ele nos deu o seu Filho para nos salvar. Então não tem preço, e tudo que fazemos com alegria e com muita gratidão. E hoje nós então estamos introduzindo aqui o nosso culto no nosso novo local, e estamos ansiosos para vê-los daqui a alguns dias, para juntos voltarmos a celebrarmos a Deus. Amém? Espero que vocês estejam felizes, que vocês estejam bem. Nós estamos alegres e felizes por estarmos cumprindo o nosso chamado de implantar igrejas, de apacentar o rebanho de Deus, de cuidar das ovelhas que Ele a nós tem confiado. Que bom! Oremos ao Senhor para que Deus fale conosco no culto deste dia, a fim de que nós possamos ser consolados, edificados e fortalecidos. Oremos. Pai, muito obrigado por este dia gracioso, por esta hora de bênção, de paz, este momento em que nós separamos como igreja local, como família Ramo Novo, como igreja sem paredes, para louvar e bendizer o Teu nome. Pai, que neste dia o Senhor possa falar aos nossos corações, nos fortalecer, nos consolar, nos encorajar, através de tudo quanto vier a ser feito hoje aqui, nesse culto, como um ato de culto ao Senhor que nós oferecemos. Abençoe cada casa, abençoe cada lar, abençoe cada pessoa onde quer que estejam ouvindo e participando no seu louvor e sua adoração desse culto de hoje. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até já, ouça essa canção. Não se conformar com a destruição que o pecado está destruindo muitas vidas. Preparados devemos estar contra as forças do mal. Iremos lutar para reconstruir os muros e edificar. Repreender a miséria espiritual que impede você avançar. Ouça a voz de Deus. É tempo de recomeçar. Repreender a miséria da escuridão que impede você enxergar o que está destruído, o que está ferido. É tempo de silêncio.
Bom, estamos aqui de volta agora para fazer a vocês um apelo de coração aberto a cada um de vocês, a fim de que vocês possam entender que a comunidade Ramo Novo é uma família composta de várias famílias que amam o Senhor, que foram salvos por Ele e que amam estar conosco, congregar conosco e estar conosco servindo ao Senhor. Nós temos adequado este espaço, ele não é um local próprio, nós alugamos esta sala para realizar os nossos cultos, os trabalhos com jovens, o ensaio dos músicos, o trabalho de mulheres, voltará agora o crescimento emocional com a pastora Sandra e tantas outras atividades com os homens, noite de cine evangelístico aqui no bairro, enfim, tantos trabalhos veremos realizar nesse local. Mas eu, mais uma vez, faço um apelo a você, nós precisamos da sua ajuda. Alguns irmãos, graças a Deus, têm nos ajudado, têm contribuído e nós somos profundamente gratos por isso. Temos o nome deles conosco, estamos orando por eles, mas talvez você ainda que não fez a sua contribuição. Nós, como igreja local, todos os membros da nossa comunidade, nós ficamos quase 2 anos sem ministrar nenhuma contribuição para a nossa igreja, nem nos dízimos, nem nas ofertas. Vamos que você ficou todo esse tempo sem contribuir. E então agora, quem sabe, retomando os nossos trabalhos, você possa voltar a ser um crente, no mínimo, fiel ao Senhor, para manter esta obra aqui, que não é minha, do pastor Paulo, é nossa, da família Ramo Novo, da Igreja Sem Paredes. E eu, mais uma vez, faço um apelo a você. Por favor, ore, reúne a sua esposa, a sua família e orem. Deem uma oferta de fé, acreditando que Deus há de honrá-los. Nós não negociamos coisas com Deus, evidentemente, nós não damos para receber, mas quando semeamos é óbvio que colhemos. Portanto, orem e façam alguma coisa. A Bíblia diz que cada um de nós devemos contribuir segundo as nossas possibilidades. Faça aquilo que está ao seu alcance, mas faça alguma coisa. Não fique sem fazer nada, sem absolutamente colaborar com nada, porque nós necessitamos da sua ajuda. Pouco ou muito não importa, é importante que você entenda que como igreja local a responsabilidade não é só do pastor, é da família Ramo Novo e eu espero contar com você, tá bom? Deus abençoe, nós estamos com os nossos compromissos, entradas, divisões de parcelamento de material, de mão de obra, tudo em dia. Vocês sabem, nos conhecem, não gostamos de ficar devendo absolutamente nada a ninguém, a não ser o amor. Portanto, nós estamos mês a mês necessitando e agora a partir de fevereiro nós então já estaremos assumindo o aluguel desse prédio e nós vamos estar necessitados da sua ajuda. Entenda, a sua contribuição é bem-vinda sempre, pouco ou muito não importa. Vamos manter esse lugar de adoração, porque breve o Senhor está voltando e nós queremos dar o nosso derradeiro serviço e trabalho ao Senhor antes da sua vinda. Pergunto, você, meu irmão, minha irmã, você, família Ramo Novo, você, querido e querida da Igreja Sem Paredes, você já fez a sua contribuição? Pense nisso, nos ajude e Deus abençoe você ricamente com toda sorte de bênçãos espirituais. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele tem por mim um grande amor, em campos seguros me faz deitar. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele é quem renova o meu vigor, em justos caminhos
Deus me faz andar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar, o Senhor virá me salvar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar, o Senhor virá me salvar, o Senhor virá me salvar. Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. É uma alegria imensa poder estar com vocês hoje aqui, juntos, cultuando a Deus, louvando o nome daquele que tanto nos amou e nos salvou e nos deu a esperança da vida eterna. Que bom estarmos juntos aqui. Agora vamos ouvir a mensagem, uma breve mensagem de Deus para os nossos corações. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um convite irrecusável. Um convite irrecusável. E o texto que eu vou usar como base é o texto das Escrituras do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas,
se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o profeta Isaías, que aqui escreveu esse texto 700 anos antes da vinda de Cristo, ele escreveu e ele registrou a realidade da história do seu povo na época em que ele foi levantado como profeta por Deus para anunciar a mensagem do Senhor. Isaías, ele foi um profeta e foi um pregador que desenvolveu o seu ministério no meio da aristocracia e dos nobres da sua época. Ele era alguém que tinha acesso às pessoas mais nobres, às autoridades, enfim, aqueles, como dizem uma linguagem bem popular, os da prateleira de cima. Ele tinha acesso a essa gente e convivia com essa gente. A Bíblia diz que o ministério do profeta Isaías começou exatamente no dia em que o rei Uzias morreu. No ano em que o rei Uzias morreu, Deus chama o profeta Isaías e o levanta e o capacita para se tornar um pregador e um anunciador de boas novas àquela nação como profeta de Deus. Naquela época do profeta Isaías, a nação inteira estava enfrentando uma situação de desequilíbrio social gigantesco, onde os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres ficavam cada vez mais pobres ainda. E por causa dessa desigualdade social, não é, que se aprofundava cada vez mais e mais e mais naquela nação, não é, tornando assim um abismo enorme, cada vez mais crescente entre pobres, entre ricos e pobres. E em razão então dessas condições descritas, a nação estava vivendo às portas de uma guerra civil. A situação era tão crítica, a situação era tão delicada, que o povo estava completamente revoltado, prestes a entrarem numa guerra civil. Eles estavam vivendo na rebelião, havia bebedeira e outros pecados sociais. Era um registro de comportamento assim tão inadequado, tão violento, tão agressivo, tão imoral, tão desastroso em que a sociedade está vivendo. E exatamente nesse contexto histórico é que Deus levanta o profeta Isaías para ir até o povo e lhes fazer um convite irrecusável para aquela nação da parte de Deus. Foi exatamente nesse contexto histórico que o profeta Isaías foi chamado por Deus para entregar a eles as boas novas. No texto que nós lemos na introdução da nossa mensagem, nós encontramos Deus falando exatamente assim, através do profeta Isaías, no texto que nós lemos, 6, 18 a 20. Vinde, Deus está convidando. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quais foram, então, os termos desse convite? Esse texto é um convite de Deus. Quais são os termos desse convite? Deus nos convida, afinal de contas, para quê nesse chamamento vinde e arrazoemos? Em primeiro lugar, Deus nos convida para receber o perdão dos nossos pecados. Ele nos convida para receber dele o perdão de todos os nossos pecados.
E quais eram os pecados daquela nação? Quais eram os pecados daquele povo a quem Deus convida para se arrependerem, para receberem dele seu perdão? Aquele povo, na época do profeta Isaías, eles precisavam se arrepender do pecado da ganância. Sim, eles precisavam se arrepender do pecado da ganância e de busca das riquezas adquiridas de maneira desonesta. Eles precisavam se arrepender da ganância e da maneira de adquirir riquezas de maneira desonesta. A palavra de Deus nos adverte sobre o fato de que nós não podemos, em hipótese alguma, juntar riquezas adquiridas de maneira desonesta. A Bíblia diz, ai, existe um ai da parte de Deus para esses. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ou ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos. Veja aí, Deus está então convidando essa gente porque estavam vivendo uma ganância gigantesca, exagerada, por sua vez descontrolada. E nos dias do profeta Isaías, então, ele, no afã, aquele povo no afã de acumular riquezas, os mais ricos se tornavam inescrupulosos, ou seja, tudo era válido, podia tudo, fazemos qualquer negócio, desde que tenhamos vantagem, lucros ou outras cositas mais. Enfim, não é? Eles viviam essa realidade social naquela época do profeta Isaías. Parece-nos com alguma nação que nós conhecemos, parece-nos com um contexto contemporâneo em que vivemos. Veja como a Bíblia é um livro atual. Tanto é verdade que para juntarem as riquezas, aquela gente estavam praticando homicídios, eles eram desonestos nos negócios, eles roubavam, eles subornavam e oprimiam os pobres, os órfãos e as viúvas. E esta era a rotina diária do povo. E essa é a coisa comum, é o que mais acontecia. Agora veja o que Deus diz a respeito desse povo. No mesmo capítulo 6 de Isaías, do verso 21 a 23, nós lemos o seguinte: como se fez prostituta a cidade fiel. Eles eram fiéis e se tornaram infiéis. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes, os teus governantes, os seus políticos, as suas autoridades constituídas são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um dele ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Queridos, esse texto bíblico parece um comentário de um jornalista qualquer, equilibrado, de bom senso, registrando alguma realidade em que nós vivemos, mas foi escrito há 700 anos atrás. O pecado no ser humano sempre vai gerando essas coisas na vida das pessoas, a ganância, essa coisa de ganhar dinheiro de forma ilícita, essa ganância por dinheiro fácil, vale tudo, não é? É profundamente um espírito que hoje também domina a nossa sociedade. E no afã de se enriquecerem, aquela gente lá da alta e que oprimia o povo pobre, eles estavam sendo infiéis, vivendo na injustiça, praticando homicídios, os governantes estavam sendo rebeldes e roubando, ou seja, os governantes estavam sendo rebeldes, roubando e se associando a ladrões.
praticando suborno e oprimindo os pobres. Não parece com uma nação que nós conhecemos? Não parece com uma sociedade que administra essa nação que conhecemos? Interessante ver que a Bíblia já nos dizia sobre isso. Agora veja, em outras palavras, não havia limite para aquela gente, para a maldade. Não havia. Os valores morais estavam completamente invertidos. E nós estamos cheios de ver isso em nosso país. Estamos cheios de ver isso nas redes sociais, nos meios de comunicação, televisão, cinema, cultura, enfim, os valores morais sendo invertidos. Mas a Bíblia diz, no profeta Isaías, capítulo 5, 20, está escrito assim: ai, olha aí outro ai, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ai, dos que ao mal chamam bem e o bem o mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que invertem os valores numa sociedade e que vai inculcando na mente das crianças, jovens, adolescentes e adultos valores que não coincidem com os valores pré-estabelecidos por Deus. E então isso é terrível. E como é triste, meu irmão, minha irmã, ver um povo e uma nação vivendo fora do verdadeiro senso de valores que são importantes para a nossa vida. E em sua ganância, não é? O povo dos dias de Isaías estava praticando grandes maldades. O povo era maldoso demais, não estava nem aí com o povo, não queria saber nada do povo. Os pobres os órfãos e as viúvas estavam completamente abandonados, que são os mais necessitados. Então Deus usa o profeta Isaías e o levanta no meio desta situação para levar a esse povo um convite da parte de Deus, um convite para que se arrependesse dos pecados que estavam praticando e recebessem o perdão de Deus. E o perdão de Deus é sem limite. Não tem tamanho, se pecou pouco, pecou mais ou menos, ou pecou muitíssimo, não importa. O perdão de Deus é para todos e não tem limite. O texto diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Não tem limite para o perdão de Deus. A Bíblia diz em Isaías 55, 7, deixe o perverso o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Nosso Deus é rico em perdoar. Não há limite para o seu perdão. Embora aquela sociedade tivesse apodrecida nos seus conceitos e na sua moral, na sua ética e enfim no padrão de vida em que viviam, e Deus assim mesmo, porque Deus os amava, dá a eles uma oportunidade tremenda de se arrependerem e receberem de Deus o perdão divino. Então nós somos convidados por Deus, né, para receber o perdão de Deus de todos os nossos pecados. Porém, meu amigo e meu irmão, minha irmã, Deus somente poderá perdoar os nossos pecados se realmente nós desejarmos e estivermos dispostos a nos arrepender. Arrepender significa mudar de mente, dar meia volta e voltarmos para Deus. Sair do viver de acordo com o conceito e filosofia deste mundo sem Deus e sem valor nenhum, para voltarmos para Deus e viver de acordo com os princípios e os conceitos da palavra de Deus. Aí sim podemos receber o perdão divino. A Bíblia diz em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que convite glorioso é esse do nosso Deus.
Deus nos convida, Deus convida essa sociedade brasileira, Deus convida esses políticos aí, todos perdidos, que não sabem para onde vão. Deus convida deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, ministros, e o presidente, e o Supremo, e o juiz, todos esses, os industriais, os comerciantes, a pessoa comum, quem quer que seja, que esteja vivendo fora dos padrões de Deus, gananciosamente buscando ganhar dinheiro de forma vergonhosa, Deus a esses convida, arrependam-se e recebam o meu perdão. Mas esse convite que nós lemos aqui nesse texto introdutório do profeta Isaías não nos faz só um convite para nos arrepender e abandonar os nossos maus caminhos, mas Deus também nos convida para sermos abençoados por Ele e sermos prósperos. Ele nos chama para sermos abençoados por Ele e prosperarmos na nossa vida, do ponto de vista de Deus. Uma vez que nós já temos solucionado o problema do nosso pecado, não é? E temos restabelecido a nossa comunhão com Deus, aí então nós passamos a receber as bênçãos do Altíssimo, as bênçãos do Eterno, as bênçãos de Deus, as bênçãos do nosso Pai. O verso 19 do texto que lemos diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, arrependam-se dos seus pecados e deixem de viver de maneira gananciosa e voltem para mim. E se assim fazendo, receberão e comerão o melhor desta terra. Deus nos convida também para sermos abençoados por Ele e agraciados por Ele, não é? E sermos prósperos do ponto de vista dEle aqui nesse mundo. As bênçãos, e estas bênçãos que Deus nos promete, essas bênçãos abrangem todas as áreas da nossa vida. A área física, a área emocional, a área material, profissional e também espiritual. Na área física, na área material em que nós temos necessidade, certamente aquele que anda na palavra de Deus sempre será protegido por Deus e terá suas necessidades materiais supridas. A Bíblia diz no livro de Êxodo 23, 25, servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Aleluia! Deus proverá todas as suas necessidades. Aquele que serve a Deus jamais mendigará o pão ou ficará desamparado. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 37, verso 25, Davi escreveu dizendo: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Olha que coisa tremenda. Fui jovem, hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Essa é a bênção que Deus promete nos dar e nos convida para dele receber os cuidados de provisão do pão e da água em tempos de recessão, em tempos de dificuldade. No lugar onde quer que estejamos sendo plantados por Deus, numa cidade, num trabalho, num bairro, num condomínio, não importa onde, em qualquer lugar que você esteja plantado por Deus, bendito seja o nome do Senhor, Ele certamente abençoará o nosso pão e a nossa água. Não faltará provisão. Ele também, nesta bênção, nos oferece cura física. Muitas vezes somos acometidos por uma série de enfermidades, às vezes abuso da alimentação, falta de cuidados físicos, sei lá o que. São tantas as coisas que às vezes nos fazem ficar doentes. Às vezes é um vírus que chega aí, invisível, que a gente não sabe quem inventou, quem fez, e vai assolando e vai tocando todo mundo. Mas não importa. Se um dia aceitamos o convite de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados e o recebemos como Senhor e Salvador, temos a promessa dele, pois ele nos convidou para recebermos dele as bênçãos dele, e entre elas está cura das nossas enfermidades.
Aquele que anda na palavra de Deus receberá cura de suas enfermidades. É o que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 23, 25 está escrito: Ele, Deus, tirará do vosso meio as enfermidades. Ele tirará do vosso meio. Ela pode até chegar, ela pode estar, ela pode até nos atingir, chegar em nós, não tem problema, mas Ele, se cremos, tirará do nosso meio todas as enfermidades. Deus é aquele que sara todas as nossas doenças. E é a Ele que devemos recorrer quando estamos doentes, enfermos, e reivindicarmos deles esta bênção. Ele nos convidou para desfrutarmos dele esta bênção de cura. O Salmo 103, verso 3 está escrito: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa e também nos abençoa. Ele perdoa e também nos abençoa com cura de todas as nossas enfermidades. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. No Salmo 105, verso 37, lemos um texto interessante que diz: Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito para caminhar no deserto até chegarem à terra prometida, a Bíblia diz que não houve durante esse período todo entre seu povo um sequer que fosse inválido. Deus deu saúde para todos, manteve saudável a todos. Não faltou pão, não faltou água, não faltou carne, não faltou a sombra da nuvem para guiar de dia no sol do deserto, nem a coluna de fogo para conduzi-los à noite no deserto. Não nos faltou nada, porque o nosso Deus, quando nos convida para arrependermos, Ele também nos convida para nos abençoar, para nos fazer próprios. O próprio Cristo, quando morreu naquela cruz por nós, a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele as nossas doenças. Está escrito isso também no livro do profeta Isaías, capítulo 53, 4 diz: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja, não é uma coisa duvidosa, será que Ele levou, será que Ele vai levar a minha ou não? Não, certamente Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si quando foi crucificado. É outra bênção que nos promete, a bênção da cura física, e também Ele nos promete bênçãos espirituais, na área espiritual. O livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 2, está escrito assim, olha que texto interessante: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, a presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos, nos abençoará nos momentos mais difíceis pelos quais tivemos que passar a nossa vida. Ele promete estar conosco, não é? A texto: passando pelas águas, serei contigo. Passando pelo Covid-19, passando pelos vírus espalhados pelo mundo, que a gente pode passar. Passando pelas águas, serei contigo. Passando pelos rios, não te submergirão. Passando pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Que coisa extraordinária. Esse é o nosso Deus. Não é um convite irrecusável mesmo? O convite para ser perdoado dele, o convite para ser abençoado por ele. É uma coisa tremenda. Água e fogo na Bíblia, aqui, meus irmãos, na verdade, são sinônimos de lutas e perseguições que nós passamos e sofremos simplesmente por sermos cristãos e filhos de Deus. Há muitos dos nossos irmãos sofrendo em todo o mundo por viver na contramão dessa sociedade, dessa filosofia desse mundo sem Deus e mundo em trevas. Mas, mesmo que passe por tudo isso, Deus está com eles. O texto diz em João 14,36, Jesus disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci
o mundo. E no Salmo 34, verso 19, no livro de Salmos está escrito, olha que coisa tremenda, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não são poucas as nossas lutas, não. Não são poucos levantes contra nós, não. Não são poucas as perseguições, as calúnias, uma série de coisas que nós, como cristãos, no mundo sofremos. Não tem problema. Pode vir quantas vierem. Porque a Bíblia diz que de todas o Senhor nos livra. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, embora nós não possamos evitar que nos venham tribulações e sofrimentos na nossa vida, nós temos a garantia de que Deus nos livrará de cada uma delas, não importando a força e a intensidade com que elas chegarem em nossa vida. De todas, Deus nos livrará. Ele nos convida para sermos por Ele abençoados e prósperos na nossa vida física, emocional, espiritual, profissional, financeira, enfim, Ele nos convida. Que convite maravilhoso. Por isso que eu disse um convite irresistível, irrecusável, não é? Que não tem como resistir um convite desse. Mas, caso alguém recuse, porque há muitos que recusam esse convite, isso trará sobre a vida dessa pessoa o juízo de Deus. Deus ama, mas Deus é justo. Deus ama e convida as pessoas para serem salvos por elas. Se Ele rejeita o convite de Deus, é justo que essas pessoas que fizeram essa escolha desfrutem do juízo dele. Ele quer chamar, perdoar, transformar e abençoar. Eu não quero aceitar o chamado de Deus para ser perdoado, muito menos para ser abençoado, muito menos para ser o cuidado dele. Ok, receberá então o juízo dele. Isso é justiça. A Bíblia diz, se quiserdes comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor disse. Meu irmão, minha irmã, Deus está pronto a perdoar os nossos pecados, está disposto a derramar as suas bênçãos sobre nós, o seu povo, mas Ele exige mudança de cada um de nós. E o não atendimento, meu irmão, minha irmã, ao convite de Deus e nossa desobediência contumaz atrai automaticamente o juízo divino. No livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 15, lemos, mas se não derdes ouvidos à minha voz, ou à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra ti, como era contra vossos pais, a mão do Senhor será contra ti. Queridos, a rebelião contra Deus é um dos piores pecados para se cometer, que podemos cometer. Vou repetir, a rebelião contra Deus é um dos piores pecados que podemos cometer. A rebelião é comparada na Bíblia aos pecados de feitiçaria e idolatria. Aquele que se rebela e rejeita Deus será automaticamente rejeitado por Ele. Sabemos que o pior juízo, meu irmão, minha irmã, não é esse juízo que estão fazendo os nossos supremos espalhados pelo mundo. O pior juízo de todos os juízos será o juízo vindouro, o juízo que há de vir. Deus, diz as Escrituras, tem determinado um dia para executar seu juízo sobre todo o mundo. Um dia todos serão julgados. E ele determinou um dia, está escrito no livro de Atos, capítulo 17, 31, está escrito, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, que foi Jesus Cristo, e acreditou diante de todos,
ressuscitando dentre os mortos. Deus, um dia, trará juízo e julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, a quem ele veio, morreu por nós, pagou os nossos pecados na cruz, nos redimiu, não é? E por meio desse varão, dessa obra redentora de Jesus Cristo que ele fez, ou aceitamos ou rejeitamos, nós seremos julgados. O certo é, meu irmão, minha irmã, Deus marcou em seu calendário um dia em que irá trazer juízo a todos os homens. Todos, ninguém ficará fora. E nesse dia, o culpado não será tido por inocente e nem o inocente por culpado. E não haverá compra de sentença naquele dia. Não terá como negociar as sentenças naquele dia. O culpado será culpado mesmo. É o que diz o livro do profeta, que nos diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Olha que tremendo. Isso é um juízo glorioso. Portanto, meu irmão, como crentes, nós devemos continuar vivendo as nossas vidas de forma digna do Senhor. Nós devemos corrigir as nossas falhas, arrepender dos nossos pecados, sempre pedir perdão a Deus para podermos estar em comunhão com Ele e ao mesmo tempo receber dele as preciosas bênçãos que Ele nos convida para dar. Precisamos praticar o que é certo, o que é bom, o que é reto, o que glorifica o Senhor, sempre vivendo como o sal da terra e luz do mundo, como testemunhas vivas de Cristo nesse mundo. E receberemos o nosso galardão. Agora, aquele que ainda não é crente, aquele que ainda não se converteu ao Senhor, não aceitou o seu primeiro convite de arrependimento e perdão, e ainda não desfruta das bênçãos da vida e dos cuidados de Deus, você deve se converter para receber o seu perdão, o perdão dos seus pecados, para que você possa provar das misericórdias do Senhor e alcançar através de Cristo a salvação da sua alma e a vida eterna. Deus hoje nos faz um honroso convite, e eu creio um convite irrecusável. Deus nos convida para receber o seu perdão. Deus nos convida para sermos abençoados e prósperos. Então eu pergunto, meu amigo, você vai aceitar ou recusar o convite de Deus? Pense nisso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, e que você possa desfrutar, continuar desfrutando desses benditos cuidados de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Deus abençoe, até a próxima semana, se assim Deus permitir. Amamos vocês, que Deus te fortaleça hoje e para sempre. Amém e amém. Diz já está se cumprindo. É filho contra pai, é pai contra filho. São rumores de guerra entre as nações, e a falta de amor invade os corações. Igrejas que não pregam mais a salvação, e até a terra santa fazem de leilão. O homem cria leis tentando parar a noiva do cordeiro que aqui está. O pecado se espalhando em rápido tempo, e a igreja esperando o arrebatamento. Bem-aventurado aquele que irá subir, e ai de quem ficar aqui. A maldade tomou conta de milhões aqui na terra. As nações estão brigando, o mundo todo vive em guerra. Terremotos, maremotos devastando as cidades, e a fome grita alto, assombrando a humanidade. Enfermidades aparecem, mas ninguém encontra cura. A violência está presente
bairro, em cada rua. Os sinais aqui na terra também refletem no céu. É a volta do Cordeiro pra buscar quem for fiel. Eu não vou ficar aqui, eu vou subir. Desperta, Jesus está por vir. Desperta, o noivo vem aí. Desperta, a porta aberta está. Desperta, mas breve se fechará. Desperta, o tempo está findando. Desperta, é tempo de ser santo. Desperta, igreja, desperta, o noivo vem aí. A maldade tomou conta de milhões aqui na terra. As nações estão brigando, o mundo todo vive em guerra. Terremotos, maremotos devastando as cidades. E a fome grita alto, assombrando a humanidade. Enfermidades aparecem, mas ninguém encontra cura. A violência está presente em cada bairro, em cada rua. Os sinais aqui na terra também refletem no céu. É a volta do Cordeiro pra buscar quem for fiel. Eu não vou ficar aqui, eu vou subir. Desperta, Jesus está por vir. Desperta, o noivo vem aí. Desperta, a porta aberta está. Desperta, mas breve se fechará. Desperta, o tempo está findando. Desperta, é tempo de ser santo. Desperta, igreja, desperta, o noivo vem aí. Mas quem ficar aqui vai ser só pranto, dor e aflição, vivendo o momento da tribulação. Vão procurar a morte e não vão encontrar, pois certamente deles ela fugirá. Pra quem subir vai ser só glória. A igreja vai viver uma nova história, abraçada ao Cordeiro que ressuscitou. Pra Sião eu vou. Desperta, 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 a porta aberta está. Desperta, mas breve se fechará. Desperta, o tempo está findando. Desperta, é tempo de ser santo. Desperta, igreja, desperta, desperta, Jesus está por vir. Desperta, o noivo vem aí. Desperta, a porta aberta está. Desperta, mas breve se fechará. Desperta, o tempo está findando. Desperta, é tempo de ser santo. Desperta, igreja, desperta, o noivo vem aí. O noivo vem aí. Bom, estamos chegando ao final do nosso culto de hoje. Nós esperamos que você tenha sido ricamente abençoado com esta palavra que ao seu coração foi ministrada, que você possa ter sido edificado, que você possa compartilhar a mensagem com seus amigos, seus parentes, enfim, a fim de que eles também entendam que Deus está nos dando uma oportunidade, que Deus está ainda nos convidando para sermos perdoados, sermos salvos, sermos abençoados. E no início desse novo ano, é importante que as pessoas entendam e aceitem esse convite excelente de Deus para viver esse novo ano abençoado, sendo perdoado, abençoado, cuidado, suprido em todas as necessidades. Queridos, no próximo domingo já estaremos aqui, com certeza. No próximo domingo nós estaremos já nos reunindo aqui no nosso primeiro culto presencial na Ceia do Senhor. Por favor, agende aí, anote, não falte, que eu quero ver o seu rostinho, a sua carinha alegre, feliz, adorando a Deus aqui conosco, tá bom?
Deus abençoe você, amamos você, que a graça do nosso Deus e o amor do nosso gracioso Pai, as consolações, o poder de milagres do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua vida, todos os dias desse ano. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus, na sua casa, que você seja uma bênção de Deus no seu trabalho, que você seja uma bênção de Deus na escola, na universidade, que você seja uma bênção de Deus no comércio, que você seja uma bênção de Deus na sua igreja, servindo ao Senhor. Ele está voltando e eu espero que quando Ele voltar, Ele nos ache servindo como servos fiéis. Deus abençoe você e até domingo que vem, se Deus quiser, aqui adorando ao Senhor e participando da ceia do Senhor. Fiquem bem, Deus abençoe e até o próximo domingo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém.